Se você vive no Brasil e está acompanhando o noticiário, já sabe que o clã Bolsonaro está fugindo do Brasil. O Carluxo já puxou o bonde, o Bolsonaro já marcou a sua fuga para o dia 28 de dezembro e algumas informações começaram a pipocar nas redes sociais sobre a questão de o clã Bolsonaro ter comprado imóveis nos Estados Unidos. Eu vou fazer um elo aqui, inclusive, com a matéria publicada no Globo no dia 8 de agosto, já que essa denúncia que o clã Bolsonaro teria comprado aproximadamente 23 imóveis nos Estados Unidos, seria ali algo que faria um sentido, porque em tese essas compras teriam sido feitas através de um offshore ligada a um parente do Frederico Wassef. E se vocês encontrarem ali essa matéria que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, vocês não vão precisar procurar, vocês vão ver que na declaração que o Wassef fez à Justiça Eleitoral, já que ele foi candidato, né, nessa eleição agora de 2022, ele declarou um imóvel de 5 milhões de reais aproximadamente em Miami e um depósito em uma conta estrangeira de 3 milhões de reais aproximadamente também. Isso explica muito de como é que a família Bolsonaro está tentando se reorganizar. Tem muita gente dizendo que o Bolsonaro vai fugir, mas ele pode ser preso nos Estados Unidos. E sim, eu sei disso, existe a aplicação da extraterritorialidade da lei penal do Brasil para características e crimes específicos. E também se tem ali os acordos de extradição com alguns países, como os Estados Unidos, de crimes cometidos por algumas figuras do nosso país, de um brasileiro que está em território estrangeiro e que se solicite a sua extradição. Mas é possível que o Bolsonaro se evada dos Estados Unidos e venha partir ali para um país que não tem acordo de extradição com o Brasil ou algum país que ele se sinta mais protegido pelas autoridades políticas ou públicas ali, como é o caso da própria Hungria aqui, o ditador lá, o Viktor Orbán, é amicíssimo do Bolsonaro, diz que enxerga ele como irmão, ele pode ignorar, por exemplo, pedidos de extradição do Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre a fuga do Bolsonaro em específico aqui, porque o Carluxo embarcou para os Estados Unidos já. E a gente vai trazer aqui para vocês alguns materiais, na verdade, que trazem um elo ali do sentido que se faz realmente do clã Bolsonaro, esse clã que é um clã de negócios imobiliários. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar com o nosso canal de outra maneira, além de ser membro do canal ou apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está passando aí, você pode colaborar com qualquer quantia. E muita gente pediu para que eu deixasse o QR Code na tela, mais tempo, para que eles pudessem acessar e colaborar com o nosso Pix. Então tá aqui o nosso QR Code, você pode doar qualquer quantia, basta apontar o celular para aí, que ajuda a gente também. Seja membro do canal se você puder, seja apoiador. Tem alguns materiais que eu já gravei para membros e apoiadores e para colaboradores da Pingback que vão ter acesso a esse material de forma exclusiva. E no início de janeiro a gente vai começar a soltar. Eu ia soltar na semana passada, como eu tinha prometido para vocês, mas eu conversando aqui com o pessoal que me ajuda nas gravações, na edição, a gente chegou no consenso que é melhor soltar esse material a partir de janeiro. Como vocês devem ter visto aí em vários portais de notícia, né, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, embarcou para os Estados Unidos. Deixa eu só mostrar a matéria aqui para que vocês entendam como é que tá a narrativa do clã Bolsonaro, né, de que não iria abrir mão do Brasil, que um soldado não abandona o outro em campo de batalha e tudo mais. E agora a gente está vendo toda essa situação envolvendo o clã Bolsonaro, que aparenta ser cada vez mais escabrosa. Por quê? Segundo matérias trazidas, ou segundo notícias, melhor dizendo, trazidas ali por alguns canais do YouTube, entre eles o TV Democracia do Fábio Panuzio, a justiça americana já teria encontrado cerca de 23 imóveis atrelados aos Bolsonaros e que a compra desses imóveis teriam sido feitas nos Estados Unidos através de um corretor e de um offshore ligado a um familiar do Frederico Wassef, o advogado do Flávio Bolsonaro, que inclusive eu vou mostrar para vocês, fez uma declaração de patrimônio na Justiça Eleitoral que incluía uma quantia em depósito para os Estados Unidos e incluía também uma quantia em depósito, quer dizer, incluía uma quantia de depósito para o estrangeiro, né? E incluía também um imóvel em Miami de aproximadamente 5 milhões de reais. Olha a matéria aqui publicada na coluna do Guilherme Amado, falando sobre o Carluxo, o Fujão. Bolsonaristas na chuva e Carluxo embarca para os Estados Unidos. Deixa eu diminuir aqui e aumentar aqui que fica melhor pra gente ver. Tá aqui, ó. Com bolsonaristas na chuva, Carluxo embarca para os Estados Unidos. O vereador desembarcou em Atlanta, na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, onde passará a festa de Natal e Ano Novo. Que porta de quartel que nada.
Carlos Bolsonaro embarcou neste sábado, dia 24 de dezembro, para os Estados Unidos, onde passará o Natal e o Ano Novo. O vereador pegou um voo na manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e desembarcou no fim da tarde em Atlanta, na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. O pai dele também estará no sul, mas só aqui na Flórida, né, e vai passar o final de ano no condomínio / resort do Donald Trump, Mar-a-Lago, que fica em South Beach, se não me engano, em Miami. Enquanto isso, os apoiadores do mito estão passando chuva, sol, inclusive em alguns lugares. Já desmontaram ali as barracas, né? Eles estão começando a ser colocados ali para fora pelos membros das Forças Armadas. E isso tem deixado eles um pouco tristes, né? Porque, segundo eles, os membros das Forças Armadas estão traindo a pátria, sendo que é o oposto. E aqui a gente precisa pontuar algumas coisas, tá? As atitudes tomadas pelo Carlos, pelo Flávio, pelo Eduardo, pelo Jair, e por outros políticos ligados ao clã Bolsonaro também, são atitudes que enquadram eles em uma organização criminosa, em atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, contra a soberania nacional em alguns casos também, e podem complicá-los ainda mais. A gente precisa lembrar que o Carlos Bolsonaro não foi preso ainda por causa da relação do pai dele com os apoiadores e a radicalização que a gente está vendo. Tanto que o Bolsonaro está preocupado com o ministro Alexandre de Moraes não ter tirado o recesso, porque, segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes não quer tirar recesso para prendê-lo a partir do dia 1º de janeiro. E aí entra o motivo, na minha opinião, da viagem do Bolsonaro já acontecer para fora do Brasil no dia 28 de dezembro. Ele vai passar o final de ano em Mar-a-Lago, né, no resort / condomínio do Trump de luxo nos Estados Unidos, e ele diz para aliados próximos que passará lá aproximadamente 1 mês ou 2, vai tirar um período sabático de descanso. A gente precisa lembrar que mesmo que o Bolsonaro fuja do Brasil, eu tô trazendo muito, a gente precisa lembrar para que a gente realmente lembre, que mesmo que ele fuja para os Estados Unidos, ele pode ser preso. Ele pode ter um pedido de extradição enviado de onde envia ele de lá para cá. Só que a ida dele para os Estados Unidos pode refletir ali, talvez, uma fuga para outro lugar. Ele pode fugir para a Hungria, onde ele é aliado do Viktor Orbán, e o Viktor Orbán, que é apontado como um ditador também, pode não cumprir as determinações ali de acordos que talvez tenham sido tratados ali para proteger o Bolsonaro, ou ele pode ir para os Emirados Árabes também, já que o clã Bolsonaro é muito próximo do sheik de lá, né, do rei de lá, vamos chamar assim. E o que é que acontece nessa situação toda envolvendo a ida do Bolsonaro junto com a sua família para os Estados Unidos? Tem aqui um material publicado em alguns lugares que eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa ler. Eu não vou colocar a fonte aqui ainda. Por que eu não vou colocar a fonte aqui ainda? Porque eu boto a fonte de tudo aquilo que eu checo. Então isso aqui é um material que foi trazido por alguns portais de notícia aqui no Brasil. Eu não encontrei a fonte disso, além dos portais de notícia, então eu vou trazer aqui o que eles disseram, tá bom? E a gente vai comentar em cima, porque apesar de eu não ter encontrado nenhum material, além das informações dos correspondentes, porque o material que eu tô falando pra vocês aqui, ele foi trazido em alguns sites, na verdade em alguns canais aqui no YouTube, perdão, entre eles o canal Folha da TV Democracia, onde correspondentes da TV Democracia fora do Brasil disseram que nos Estados Unidos a justiça americana identificou imóveis da família Bolsonaro comprados em Miami e em outros lugares dos Estados Unidos. E eu pesquisei essa matéria, eu não encontrei essa matéria, eu só encontrei os vídeos no YouTube. Mas por que eu vou ler isso aqui? Porque para mim faz o sentido, porque eu fui fazer uma consulta em relação ao Frederico Wassef e encontrei uma matéria do Globo do dia 8 de agosto que cria um elo, digamos assim, entre o que está escrito nesse material que tem sido publicado por alguns portais, por alguns canais, perdão, entre eles o TV Democracia, e o que aconteceu em agosto com o Frederico Wassef. Olha o que diz aqui o material. Justiça americana já identificou ao menos 23 imóveis comprados pelos Bolsonaros em Miami, Nova York e Aspen. As compras feitas por offshore em nome da esposa e filha do advogado Frederico Wassef e de um corretor nos Estados Unidos. Alguém ainda quer apostar na fuga das galinhas, né? Aqui é um comentário de uma matéria, mas em tese, o que é que teria acontecido? Existe indício, segundo a justiça americana, segundo esses canais têm dito, de compra de 23 imóveis do clã Bolsonaro em Aspen, em Miami e também em Nova York. E que a compra teria sido feita por offshores ligadas ao Frederico Wassef, até caiu um negócio aqui agora, tá vendo como o Frederico Wassef foi carregado? Ao Frederico Wassef e a esposa dele e a um filho dele, uma filha dele, perdão. E o que teria acontecido, né? É uma filha ou um filho? Deixa eu trazer aqui para não trazer
a informação incorreta. Seria uma... Cadê a esposa? E uma filha, exatamente. E eu fui pesquisar, né, qual que é o sentido dessa matéria. Realmente faz sentido essa denúncia, né? Já que eu procurei aqui e não encontrei. E aí eu vim aqui e procurei esse material que vocês vão ver aqui, ó. Material publicado no O Globo. Olha aqui o material. De agosto de 2022. Advogado de Bolsonaro, o ACF, declara imóvel de 4,9 milhões em Miami. Patrimônio declarado pelo advogado do Superior Tribunal Eleitoral somam 14 milhões. E aí aqui embaixo, para ser específico, traz essa questão dos imóveis aqui, ó. Entre os bens declarados por o ACF, há um depósito bancário em conta corrente no exterior de 2,9 milhões, além de 14 imóveis, sendo o mais barato um de 3.400 né, e 400 reais no município paulista de Atibaia, e o mais caro, um imóvel de 4,9 milhões em Miami, nos Estados Unidos. Ou seja, como é que o Frederico Wassef teria esse patrimônio nos Estados Unidos em tese e teria feito esse depósito também de quase 3 milhões de reais? E aí agora vem essa informação de que os Bolsonaro teriam ali aproximadamente 23 imóveis nos Estados Unidos comprados, em Aspen, Nova York e Miami, e que os caminhos utilizados ali para compra desses imóveis foi uma offshore ligada a familiares do Frederico Wassef e a um corretor. Então faz todo um sentido. O grande problema para mim é que mesmo que os Estados Unidos, que o Bolsonaro tenha esse patrimônio nos Estados Unidos, os crimes que ele cometeu no Brasil não terão perdão e ele será extraditado de lá para cá, porque o Biden claramente não quer se envolver em um problema com o Brasil. E as relações que estão sendo construídas já entre o presidente Lula e o presidente eleito John Biden, eleito e empossado já, né, Joe Biden, são relações claramente institucionais e boas. Então, a tendência é que se o Bolsonaro continuar nos Estados Unidos, o Carlos Bolsonaro continuar nos Estados Unidos, é que eles sejam extraditados. E se não continuarem lá, quando vierem para o Brasil, serão presos. Esses últimos atos que aconteceram agora em Brasília, por exemplo, serviu basicamente para selar ainda mais ali a culpabilidade dos filhos do Bolsonaro, o Carluxo em especial, que é o líder do gabinete do ódio, e do próprio Jair Messias Bolsonaro, que tende ali a ser responsabilizado, como eu já trouxe aqui para vocês, por essa radicalização trazida ali à tona pelo ódio que o Bolsonaro ajudou a implementar nessas pessoas contra a esquerda e contra uma suposta ameaça comunista. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham disso. Se realmente o Frederico Wassef foi o laranja do clã Bolsonaro, se é só uma coincidência, e se você acha que o Bolsonaro vai tentar fugir dos Estados Unidos para outro lugar, ou se ele ficará lá e tentará de alguma maneira se safar da justiça brasileira, que eu acho muito pouco provável que isso venha a acontecer. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.